Nós, então, que ficamos aqui, temos uma missão muito interessante hoje. Nós teremos 44 versículos para expor, amém? Então, se prepare, que o negócio hoje vai ser bom. Abra sua Bíblia em João, capítulo 11. Nós leremos do verso 1 ao 44. E não adianta fazer cara de desespero, não vai rolar hoje. Nós leremos todo o texto bíblico. Essa é uma das passagens mais enigmáticas de toda a Escritura. Uma das passagens que o Senhor revela sobre si uma característica que vai se mostrar pontual em todo o Evangelho de João. Então, hoje nós seremos impactados mais uma vez com a palavra. Lembrando que nós estamos fazendo estudos, pregações em João. Nós, na última pregação, o pastor Jonas nos conduziu no João 9. Nós pulamos o 10 e já encaixamos o capítulo 11. Então, acompanhe a sua Bíblia. Eu vou tentar ler de uma forma... Oi, está falhando? Tá a pilha? Não. Não vou ler um pouquinho mais dinâmico para que nós consigamos passar por todo o texto. Assim, então, nos diz a palavra do Senhor. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Eu não consigo tirar. Tá dentro. Eu acho que eu não consigo. Isso dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então, Jesus disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria, para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse-lhes, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiver aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quando pedirdes a Deus, Deus tu o concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã. E lhe chegou em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estiveram com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-lhe sobre os seus pés, dizendo: Senhor, se estiver aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto amava.
Mas alguns objetavam: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era esta uma gruta, e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para os céus, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados por ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Até aqui então a palavra do Senhor. Façamos mais uma oração. Pai, que a Tua palavra seja aplicada às nossas vidas e que entendamos a grandiosidade do Teu Evangelho. Capacita-nos, Pai, dê-nos discernimento. No nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Queridos, no ano de 1956, um missionário chamado Jim Elliot, ele, junto com 4 outros jovens, quiseram ir pregar o Evangelho a uma tribo indígena lá no Equador. Então, eles que tinham um avião, eles tentaram diversas vezes ter contato com essa tribo. E na primeira vez, então, que eles conseguiram contato, depois de poucos dias, essa tribo, que era conhecida por uma hostilidade muito grande, assassinou os 5 jovens. Os 5 irmãos, então, foram assassinados por conta do Evangelho. O mundo, então, parou. 5 vidas foram interrompidas. Famílias foram despedaçadas e, com certeza, um campo missionário teria que ser fechado. Afinal, quem agora gostaria de ir lá? Entretanto, a história de Elliot, ele não parou no túmulo. Porque um pouco tempo depois, a sua esposa, chamada Elizabeth Elliot, se propõe, junto com esposas de outros dos 4 que estiveram ali, a irem à mesma tribo que matou o seu marido. Elas então entram em um avião e juntas vão àquela tribo. E pouco tempo depois, os mesmos homens que haviam pegado as suas lanças e atirado naqueles irmãos, se converteram ao Evangelho. E aquela mulher, ela foi à igreja junto com os assassinos de seu marido. A história daquela tribo não parou no túmulo do Jim. Pelo contrário, o que parecia derrota se transformou, na verdade, em um meio de pregação do Evangelho. Queridos, quantas vezes nós olhamos para as nossas histórias, nós olhamos para as coisas que acontecem em nossas vidas. Eu acho que eu engoli um mosquito. Calma aí. Para descer melhor, né? E assim como Marta, nós pensamos: poxa, se o Senhor estivesse aqui, certamente isso não aconteceria. Muitas vezes, em meio às aflições da nossa vida, nós paramos de entender o cuidado e a provisão do Senhor. Pensamos: será que de fato o Senhor está cuidando de mim? Nossa, tem acontecido tanta coisa errada na minha vida. Eu perdi meu emprego, a minha mãe faleceu, o meu pai agora tomou uma queda, está cadeirante, um câncer apareceu, a minha nota na faculdade foi péssima e agora eu preciso repetir o meu semestre. Será que nesses momentos ainda nós conseguimos enxergar o cuidado de Deus em nossas vidas? Ou parece que a dor e o sofrimento daquele momento em específico é o ponto final da nossa história? Muitas pessoas entendem que o seu sofrimento, de fato, é o cúmulo, é o túmulo. E essas pessoas, então, não aguentam mais viver. E nós temos visto que a depressão o suicídio é a 3ª maior causa de morte entre jovens e adolescentes, não só no Brasil, mas no mundo. A cada 40 segundos, uma pessoa é vítima de si mesma, porque a esperança acabou. Entretanto, meu querido, é exatamente nesse cenário que entra João 11. Marta e Maria choravam, Lázaro
já estava morto fazia 4 dias. A esperança daquele povo não existia mais. A esperança deles foi agora travada por uma pedra que cobriu o seu túmulo. Mas Jesus entra em cena e faz uma declaração mais absurda que existe, dizendo que Ele é a ressurreição e a vida. O que parecia o fim, tornou-se o palco para que a glória de Deus fosse manifesta. Assim como a morte de Jim Elliot serviu para que aquele povo ouvisse do Evangelho, a morte de Lázaro e sua posterior ressurreição serviu para que muitas pessoas crescem no Senhor e entendessem que o Senhor tem poder sobre a morte. Algo que daqui a pouco aconteceria no Evangelho de João, foi agora pré-anunciado. O Cristo que haveria de morrer e ressuscitar ao 3º dia, agora faz isso como um sinal apontando para a sua própria vida. O Evangelho de João já tinha nos mostrado que Cristo é o pão da vida, você lembra disso? Nós vimos também que o Senhor é a luz do mundo. O Senhor é o bom pastor que dá a sua vida pelas suas ovelhas. E agora em João 11, a cena se passa em Betânia. Betânia ficava a 3 quilômetros de Jerusalém. E sabe por que Jerusalém é tão conflitante aqui? Vocês lembram que da última vez que eu estive com vocês, nós falamos sobre a festa dos tabernáculos? Onde as pessoas iam até Jerusalém e ali ficavam. E vocês viram também que as pessoas queriam matar Jesus? Os guardas se reuniam, as autoridades foram acionadas, a vida de Jesus corria perigo. Voltar para Betânia, então, significaria para Jesus voltar para ser morto. Imagine você. Você sabe que se você for a Guarulhos, existe um grupo de pessoas de autoridade esperando para te matar. Aí você, qual a cidade mais próxima de Guarulhos? São Paulo? Um bairro de São Paulo próximo. Aí você fala assim, não, mas eu tenho que fazer uma visita ao irmão lá no bairro próximo a Guarulhos. O que você está falando? Você está indo para um local de extremo perigo para a sua vida. Era exatamente isso que estava acontecendo aqui com o Senhor. Mas o Senhor então fala que, na verdade, Ele não é dirigido por sua própria vontade, mas Ele é dirigido pela vontade do Pai. É o Pai que manda com que Ele vá e retorne dos lugares. E Ele sabe que Ele precisaria ir a Betânia. Então, os 44 versículos que nós lemos se passam nessa cidade, aproximadamente 3 quilômetros do local onde seria a morte do nosso Senhor. Perto da morte do Senhor estava a ressurreição de um amigo amado. Da mesma forma, perto da morte do Senhor está a sua vida eterna. E é justamente sobre isso que nós vamos ver no dia de hoje. Nós somos convidados aqui, por João, a entender quem o Senhor é. Por isso o tema do nosso sermão de hoje é creia. Creia em Jesus como a ressurreição e a vida. Creia em Cristo como a ressurreição e a vida. Como que isso acontece, então, é a pergunta. Em primeiro lugar, você deve crer em Cristo como a ressurreição e a vida, reconhecendo que tudo acontece ou ocorre para a sua glória. Creia em Cristo como a ressurreição e a vida, reconhecendo que tudo ocorre para a sua glória. Observe o verso 4 desse texto. Nós entendemos, então, que nada que acontece com Cristo é por acaso. Quando o Senhor sabe que Lázaro estava morto, enfermo, o Senhor de cara dá uma declaração. Qual que é a declaração do Senhor? A enfermidade que Lázaro estava tendo, na verdade, não era para a morte, mas era para que a glória de Deus, então, ela fosse manifesta. O Senhor sabe que a morte de Lázaro não seria o fim, pelo contrário, seria o grande palco onde a glória de Deus seria manifestada naquele lugar. Por isso que o verso 4 é o grande paradigma para que nós entendamos todo o texto de João 11. Toda a narrativa de João 11 serve para que você entenda que o Senhor é glorificado. Que Cristo é o próprio Filho de Deus encarnado. E é Ele, então, que requer de nós que tenhamos a Ele glória e honra e majestade. Por isso que eu falei para vocês que para nós é um privilégio podermos hoje já fazermos isso. Algo que todos farão um dia. Nós, enquanto Igreja do Senhor, podemos fazer hoje. Meus irmãos, entendermos então que tudo o que acontece em nossa vida tem um objetivo muito explícito, faz com que nós passemos pelas dificuldades de maneiras melhor.
Foi te prometido, então, que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o seu bem. Qual que é o seu bem? Ser feito à imagem e semelhança de Cristo. Ser refeito a essa imagem que foi perdida lá na queda. Seja uma enfermidade, seja um desemprego, seja qualquer coisa que tenha atormentado o seu coração, entenda, nada acontece por acaso. Eu não sei o que tem te atormentado. Na verdade, eu não sei o que tem feito você perder o sono muitas vezes. Eu não sei o que tem feito com que você pense muitas vezes em desistir da sua vida ou de um projeto. Mas lembre-se, nada acontece por um acaso. Tudo que acontece em nossa vida, na vida daqueles que amam ao Senhor, acontece com um propósito bem definido. A Bíblia fala que o choro ele pode durar o dia, mas nós temos a certeza que a alegria ela chegará pela manhã. Desculpa, o choro pela noite, né? E a alegria chegará a nós pela manhã. O que o Senhor está falando? Que em algum momento, o sofrimento que nós passamos, que pode durar um dia, uma noite, pode durar 3 dias, pode durar 1 ano, 2 anos, 20 anos, 40 anos, um dia se transformará em riso. Um dia se transformará em alegria. Da mesma forma, então, que o Senhor se revela lá na multiplicação dos pães, como o pão da vida, a cura do cego mostra a ele que é ele quem ilumina toda a criatura. Esse episódio revela que é ele quem tem poder sobre a morte. A morte que foi te prometida, você sabia disso? Você lembra que o Senhor fala a Adão? Se Adão, você comer desse fruto, certamente você morrerá. Adão comeu do fruto. E isso implica que a morte é a consequência desse ato, e não apenas para Adão, mas Adão como paradigma de toda a humanidade. Deu-se a morte a nós. A morte é a nós prometida. E a morte aqui no sentido de separação eterna do Senhor. No entanto, o próprio Cristo veio a este mundo e falou, não, eu tenho poder até sobre a morte. E eu então te concedo graciosamente a vida eterna. Mas tem um detalhe muito interessante nessa cena, porque pensa comigo. Imagine que você tem poder para curar qualquer pessoa. E você sabe então que o seu amigo amado está doente. Qual seria a primeira coisa que você faria? Você correria para auxiliar esse amigo. Mas Jesus não. Jesus passa então 2 dias ainda no lugar onde ele estava. Observe o que diz o verso 5. E olha como parece ser contraditório. O verso 5 então diz que Jesus ele amava a Marta, a sua irmã Maria e a Lázaro. Olha como que é estranho isso. O Senhor demora de socorrer um amigo e no verso seguinte é demonstrado que ele ama aquelas pessoas. O que está acontecendo aqui? Nesse caso, o atraso de Jesus, considerado por muitos, na verdade era uma forma dele amar aquele povo. A gente vai ver daqui a pouco que na cultura judaica, o morto era de fato considerado morto a partir do 4º dia. Então, as pessoas iam ao seu túmulo verificar, será que vive ainda? Será que dá um suspirinho de vida? E aí quando chegava, cara, 3º dia, 4º, não, morreu de fato. Morreu de fato. Então, no 3º dia, desculpa, morreu de fato. Então, o que a Bíblia está falando? O Senhor esperou chegar ao 4º dia para que todos tivessem a certeza, Lázaro está morto. Não há mais solução. E ele, então, se mostrasse aquele que é a solução. É por isso que a demora de Jesus é, na verdade, graça. É por isso que muitas vezes nós não entendemos porque as nossas lutas demoram tanto. Conversando com um amigo, eu falava exatamente sobre isso. Muitas vezes nós estamos preparados para enfrentar a luta de um dia. Então, eu estou gripado hoje. Nossa, não. O Senhor continua sendo bom, é só uma gripezinha. Só que essa gripe ela vai indo. Passa-se 1 mês e você teve que ser internado. Eu não sei se o Senhor é tão bom comigo. Eu estava até disposto a 1 dia de gripe, mas 1 mês. Muitas vezes é o nosso desemprego. 1 mês desempregado, está ok. Consigo entender que o Senhor é bom. Mas 5, 6, 10 meses, o Senhor não é tão bom assim, não. Muitas vezes nós queremos colocar limite no nosso sofrimento. É como se até ali a gente conseguisse aguentar, depois dali não. Não, o Senhor vai fazer alguma coisa agora. Queridos, o tempo do Senhor é perfeito. Muitas vezes eles permitem que a nossa enfermidade dure 1 mês, 1 ano, 20 anos.
A minha mãe, ela conta que ela orou muito pela conversão do meu pai. E meus pais começaram a namorar bem cedo. Minha mãe deveria ter uns 19, 18 anos. Meu pai ali uns 20, 21. E então eles começaram a namorar, minha mãe se converteu e meu pai ainda não. E minha mãe, a partir do momento da conversão dela, ela ora pela vida do meu pai. Meu pai veio se converter, eu não lembro a idade, mas deveria ter uns 40, 41. Ou seja, foram 20 anos de oração. Da minha mãe. E da minha avó. A minha avó ora pelo meu pai desde quando ele nasceu. E mesmo quando ele é afastado do Senhor, ela continuava orando. Lembro-me de um dia que eu cheguei na casa dela, e minha avó tem uma Bíblia de oração. É uma Bíblia que ela anota a data da oração e a oração que ela teve. E aí esses dias assim, muito tempo atrás, eu cheguei na casa dela, e ela falou, filho, encontrei um negócio, deixa eu te mostrar. Aí ela abriu a Bíblia dela e estava escrito a data, 1900 de bolinha, e estava escrito, hoje eu orei pela conversão do meu filho. Aí ela olhou com o olho cheio de lágrimas e falou assim, hoje eu colho o fruto da minha oração. Mais de 30 anos orando. Mas ela conseguiu ver o agir de Deus. Talvez ela pensasse que ela ia orar por 2 anos, por 3 anos. Foram 30. Mas cabe a nós julgar o tempo do Senhor? Foi necessário que os 30 anos se passassem. É exatamente o que acontece aqui. Você tem que entender que o seu bem-estar físico não é a principal coisa que leva a que Deus faça as ações. As ações do Senhor têm um objetivo claro, a glória de seu Filho. Tanto é que qual é o nosso fim principal? Glorificar a Deus e alegrar-se nele. É o Senhor que deve ser glorificado. Muitas vezes as enfermidades, as lutas chegam em nossas vidas para que o Senhor seja glorificado em nós. Muitas vezes uma enfermidade terminal, queridos, serve para que outras pessoas entendam e vejam a glória do Senhor. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. A glória de Deus é o princípio regulador de todas as coisas. A doença de Lázaro, a morte de Lázaro, o choro de Maria, o correr de Marta, tudo isso tinha um fim principal, que o Senhor fosse glorificado. Da mesma forma, tudo que acontece em sua vida é para que o Senhor seja glorificado através dela. Por isso, nós precisamos e podemos enxergar a graça do Senhor em todas as coisas. Quer seja um desemprego, quer seja uma promoção. Quer seja um mês onde o seu caixa da sua empresa atingiu o máximo, quer seja aquele mês que você não conseguiu nem pagar funcionário. Em todos esses momentos, é a glória do Senhor o princípio regulador de todas as coisas. Então o Senhor, Ele decide ir àquele povo. O verso 9, então, coloca para nós, por favor, Duda. O verso 9, então, diz a resposta do Senhor no questionamento dos discípulos. Acaso, Senhor, a gente vai perto de Jerusalém para morrer? Jesus responde, não são 12 horas as horas do dia? Se alguém anda de dia, não tropeça. Por quê? Porque essa pessoa vê a luz do mundo. O que o Senhor está falando aqui? A vida dele é regrada, é praticada através da vontade de Cristo, de Deus Pai. Deus Pai conduz a vida do Senhor. Ele anda sempre de dia. E aqui não é dia no sentido usual da coisa. Não são as 12 horas diárias. Mas o que o Senhor está falando aqui é que Ele sempre anda na luz, naquele que conduz o seu caminho. Todas as coisas que o Senhor fez enquanto esteve nessa terra, foi a vontade de Deus. E o Senhor sabe que era a vontade do Senhor, de Deus, que Ele fosse até aquele lugar. Então o verso 3 começa a registrar uma cena de tensão. O verso 13, então, ele diz para nós o seguinte, Jesus no verso 12 falou, Lázaro dormiu. Mas Jesus não falava a respeito de um dormir, de um sono, mas de uma morte. Lázaro morreu. Os discípulos, quando o Senhor falava de dormir, pensavam, não, se Lázaro está dormindo, então está tudo bem, ele está salvo. Então, no verso 14, Jesus deixa claro, Lázaro morreu. Lázaro está morto. Mas então a declaração do verso 15 é impressionante, porque ele diz, é por conta disso, por causa de vocês que eu estou alegre. Por causa que Lázaro morreu.
porque vocês irão comigo e vocês verão quem sou eu. E vocês crerão mais ainda em meu nome. A parte, como pedagoga sabe, tem coisas que nós fazemos para os meninos que muitas vezes não tem sentido nenhum, mas é para que eles entendam. Então, se um pai chega na nossa sala de aula e fala, o que está acontecendo? Ele não sabe os meios pedagógicos que nós utilizamos, mas funciona. A demora do Senhor foi pedagógica. O Senhor quer ensinar algo para os seus discípulos. E o Senhor quer ensinar algo, então, para nós ainda. Imaginem como estava a casa em Betânia nesse momento. Um chororô absurdo. Indignação por parte de alguns. Os judeus todos reunidos. E o Senhor fala, calma, estou chegando. Imagine a cada passo de alguém chegando naquela casa, pensavam-se, o Senhor chegou. E ao ir à porta, o Senhor não tinha chegado. Imagine o desespero daqueles irmãos. Mas calma. Daqui a poucos versículos o Senhor chegará em Betânia. O verso 16, então, Tomé levanta e cheio de voz fala, então vamos lá para morrermos com Jesus. Vamos lá, se o Senhor vai morrer, eu vou morrer junto com Ele. Tomé não entendeu nada, cara. O Senhor não está indo para morrer. Calma, Tomé, vai chegar a hora. E quando chegar a hora, você vai ficar trancado na casa. Você vai ficar cheio de medo. Mas é um ponto de fé de Tomé. É uma fé fraca? É. É uma fé muitas vezes dificultosa? Também. Mas é uma fagulha de fé. Não é assim também que é a nossa fé? Tão frágil, tão quebradiça. Quando as coisas vão bem, nós estamos ali. Mas quando vão mal? Mas tá bom, Tomé. Tá bom, você vai com o Senhor. E Tomé então vai com o Senhor. E ele então chega em Betânia. E aqui está o segundo ponto que nós precisamos observar. Creia em Cristo como a ressurreição e a vida. Em primeiro lugar, nós vimos que você deve fazer isso entendendo que todas as coisas ocorrem para a glória do Senhor. Em segundo lugar, então, você deve crer no Senhor descansando em sua promessa. Quem aqui já foi em um enterro? Todos? Você sabe que não tem um lugar que tem um clima mais pesado do que um enterro. Está todo mundo chorando, está todo mundo acabado emocionalmente. Eu tive vou falar o prazer de pregar em um culto fúnebre, gente. É angustiante. Você pregar e ver todo mundo chorando assim, ó. E o caixão está aqui, ó. Aí você dá uma olhadinha e você volta. É um clima muito tenso, muito tenso. E Jesus chega exatamente nesse clima. Não havia mais esperança. E aí Marta, ela sabe que Jesus está chegando, ela começa a correr. Não, em vez de ele chegar aqui, eu vou até ele. E ela chega e ela logo anuncia no verso 21. Senhor, se você estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Aí parece que Marta está dando uma bronca, né? Pô, Senhor, se você estivesse aqui, não tinha acontecido isso. Mas na verdade não. A gente vai entender que Marta, ela crê no Senhor. Ela sabe, se o Senhor estivesse aqui, não aconteceria isso, porque Ele tem poder sobre tudo. Marta também crê no Senhor. Tanto que no verso 22 ela fala exatamente sobre isso. Mas eu creio que mesmo agora, mesmo com tudo acabado, se o Senhor pedir a Deus, Deus considerará o Senhor. E olha que loucura que o Senhor fala agora no 23. Marta, teu irmão há de ressurgir. Marta, então, como uma boa cristã, pensa assim, eu sei que o Senhor vai ressurgir, Pai. Eu sei que naquele dia o Senhor ressuscitará os mortos. Eu sei que naquele dia nós veremos, eu encontrarei com meu irmão. Mas, cara, tem um lance aqui que Marta não entendeu ainda. E o Senhor vai declarar isso com todas as palavras no verso 25. E ele diz então, eu, Marta, sou a ressurreição. A ressurreição não é um evento em si, mas é uma pessoa. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Qualquer pessoa, mesmo que esteja morta, ainda que morra, não que esteja morta, ainda que morra, certamente essa pessoa viverá.
Então ele faz uma pergunta: crês nisso, Marta? Essa pergunta ecoa ao seu coração hoje. Você crê nesse Deus? Que tem poder sobre tudo, inclusive sobre a morte? Você crê nesse Deus de todo o seu coração? Descansar na promessa do Senhor significa que nós não temos que esperar a vida eterna para começar a agir, não. Já aqui, a gente tem um privilégio de agir mediante o Deus que é a ressurreição. É por isso que nós não precisamos esperar a vida eterna para já desfrutar do Senhor. Não, ainda aqui você consegue fazer isso. Ainda que você consegue, então, passar pelos sofrimentos dessa vida, tendo a certeza que o Senhor tem poder para te sustentar. Mesmo que a cura não venha, mesmo que o emprego não venha, mesmo que a conversão de um ente não venha, Cristo continua sendo Deus sobre todas as coisas. Ainda que demore 30, 40, 50 anos para você ver a conversão daquele que você ora todos os dias, ainda assim, Cristo continua sendo Deus. Marta então fala, Marta é crente, cara. Marta fala no 27, eu tenho crido que tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus que haveria de vir ao mundo. Você lembra que Pedro deu a mesma declaração? E qual é a resposta do Senhor para Pedro? Pedro, não foi você quem disse isso, não foi você mesmo quem falou, mas o Espírito de Deus que te revelou isso. Da mesma forma acontece com Marta. Marta crê no Senhor. Você também, meu irmão, você crê no Senhor, eu sei disso. Mas muitas vezes a sua fé é vacilante. Muitas vezes você crê no Senhor até a página 2. Você crê no Senhor quando está indo tudo bem, ou quando a demora para algo acontecer é pequena. E eu sei que a nossa fé é falha. Mas o Senhor fala que se a nossa fé foi do tamanho de um grão de mostarda, maravilhas podem acontecer. Porque na verdade, queridos, a nossa fé não é um parâmetro para o Senhor agir. O Senhor age única e exclusivamente pela vontade dEle, não condicionado a você. Mesmo Marta tendo a fé tão falha, a gente leu no verso 6 que o Senhor amava a Marta. Mesmo a sua fé sendo tão fraca, eu tenho a certeza que o Senhor também o ama. O Senhor não te trata de acordo com as suas falhas, porque se Ele tratasse, quem de nós resistiria? Mas o Senhor nos ama. E o Senhor está conosco. Então Marta avisa a sua irmã, Maria, está aí fora o homem, ó. E aí Maria corre. Mas diferente de Marta, Maria não é incisiva com as suas palavras. Maria aparece chorando. Olha o verso 33, o que diz. Desculpa, o verso 32. Ela fala a mesma coisa do que Marta. Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ela faz isso chorando aos pés do Senhor. Quantas vezes você já chorou ao Senhor algo que aconteceu de ruim na sua vida? Quantas vezes em meio a uma perda, em meio a uma prova difícil, em meio a uma decisão que você não está conseguindo tomar, você entrou no seu quarto, fechou a sua porta, cara, e você derramou rios de lágrima, entendendo que só o Senhor poderia te socorrer naquele momento. Quantas vezes você fez isso, meu irmão? Quantas vezes, quando a ansiedade para a chegada da Sofia tomou o coração do papai e da mamãe, foi no Senhor que vocês se refugiaram? Quantas vezes, quando o desemprego bateu na nossa porta, foi ao Senhor que nós nos refugiamos? Quantas vezes, quando notícias ruins chegaram ao nosso conhecimento, foi ao Senhor que nós procuramos? A perda de um cônjuge, quantas vezes foi ao Senhor que nós nos lançamos aos pés e choramos? Muitas vezes nós temos buscado consolo em outras coisas. O mundo busca consolo nas drogas, consolo no trabalho, consolo no sucesso, consolo até em amizades. Mas o último lugar a buscar consolo é no Senhor. E quantas vezes você age exatamente dessa forma? Mas o Senhor está ali.
O Senhor está ali para o sofrimento de Maria, da mesma forma que o Senhor está aqui para o seu sofrimento. É interessante, então, quando o Senhor vê essa cena, a Bíblia fala que o Senhor se agita no Espírito. Uma indignação toma conta do Senhor. Ele está indignado porque, cara, a morte atingiu os meus filhos. Os meus filhos estão incrédulos contra o meu poder. Ele se indigna. Uma perturbação profunda toma conta do nosso Senhor. E aqui está um versículo absurdo, porque o verso 35 fala algo louco. 2 palavras. Mas são uma das palavras mais loucas que acontecem na vida. Na Bíblia. Jesus chorou. Não é próprio de Deus chorar. Deus não chora. Deus não tem emoções como nós. Mas Jesus chorou. Por quê? Porque por amor a você, Deus se humilhou a tamanha forma, tamanha ênfase da humilhação dele, que ele assumiu figura humana. E os mesmos sentimentos que você, meu irmão, tem, Jesus Cristo também teve. Você pode abrir sua boca e falar: eu tenho um Deus que conhece o meu sofrimento. E não um conhecimento técnico, mas um conhecimento empírico. Ele chorou. Você já pensou nisso? Quando você ora, você sabe que o que está acontecendo com você, o Senhor conhece. O seu choro já esteve no rosto de Jesus. Jesus chorou. Essa é a loucura do Evangelho. O Deus que faz tudo conforme a sua vontade. O Deus tem poder sobre todas as coisas. Sim, vem um momento de aflição e chora. Chora com o seu. É como se eu olhasse para a Bia estivesse chorando e eu chorasse com a Bia. Da mesma forma que o Senhor chorou com Maria, Ele também é um lugar seguro para que nós choremos com Ele. As pessoas então falam: veja o quanto Ele o amava. Alguns judeus falam: se Ele amasse tanto, Ele estaria aqui nesse momento. Jesus mais uma vez se agita. E agora a ação acontece. Depois de demonstrar que Ele entende o nosso sofrimento, então Ele vai para a terceira verdade que esse texto nos informa. Então vamos relembrar. Creia em Cristo como a ressurreição e a vida. Em primeiro momento, entendendo que todas as coisas ocorrem para a sua glória. Em segundo momento, descansando em sua promessa. Mas em terceiro, você deve crer no Senhor, confiando em seu poder. É diante do túmulo, então. Imagine a cena. O Senhor tem um túmulo à sua frente, uma grande pedra travava aquela pessoa. A pedra era o obstáculo que Jesus tinha para ver Lázaro. Então Jesus fala: tira a pedra. Aí a gente canta: remove a minha pedra. Não. Mas aquela música vem disso. Tira a pedra. Então os irmãos vão lá e matam: poxa, Jesus, mas está fedendo, cara. A gente vai sentir esse odor de fato. Morreu. Acabou, Deus. Acabou, Pai. Não tem mais como. A fé é vacilante mais uma vez. Mas aí o Senhor fala a Marta, no verso 40, perdão. Ele diz assim: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Imagina a cena. Tira a pedra. Pô, Senhor, está fedendo. Bora passar por esse constrangimento. Marta, eu já não te falei? Se você crer, você vai ver a minha glória. Caraca. Eu já ficaria ansioso. É agora. Então, Jesus pede para que as pessoas tirem a pedra. E olha que interessante, porque no verso 41 ele ora ao Pai. E a oração de Jesus é muito interessante, porque ele fala assim, ó. Bota o verso 41, por favor, Duda. Jesus, levantando os olhos, disse: Pai, graça te dou porque me ouviste. Aí no verso 42 ele fala: aliás, eu já sabia que sempre me ouviste, porque eu sou teu filho. Mas eu estou falando assim por causa da multidão presente, para que eles creiam que tu me enviaste. Olha que louco isso aqui. O sofrimento de Lázaro, de Marta, de Maria, a forma de Jesus se aproximar, o ato de Jesus, era para que eles crescem no Senhor. Muitas vezes os nossos sofrimentos, queridos,
Há situações, problemas que acontecem na nossa vida. É para que em algum momento o Senhor utilize disso para que os outros creiam no nome dEle. É por isso que o testemunho é tão importante. É por isso que falar, contar o que o Senhor faz por nós é tão importante. Nós não fazemos isso aqui, no momento de culto público. Entendemos que não é um momento para isso. Mas em conversas, em evangelização, em momento de contato com o outro, você é chamado a compartilhar o que o Senhor fez na sua vida. Você é chamado a contar as bênçãos e dizê-las quantas são, como diz o hino. Porque o Senhor faz com que você passe por tribulações, para que outros creiam no nome dEle. Isso é dádiva, queridos. Até mesmo as nossas tribulações são meios pelo qual o Senhor revela-se ao seu povo. E é exatamente isso que acontece aqui. Mais uma vez, a oração é pedagógica. O Senhor faz oração como forma de levar ao povo um entendimento. Rapaz, já matei uns 10 aqui. Então, no verso 44, o Senhor dá uma única palavra: Lázaro, vem para fora. O Senhor não tancou, o Senhor não ungiu, o Senhor não cuspiu no chão como ele fez com o cego, pegou aquela palpinha e botou no olho da pessoa, não fez nada. O Senhor não tocou, ninguém tocou no Senhor, como foi a mulher do fluxo de sangue, nada. O Senhor só fala: Lázaro, vem para fora. A mesma voz que criou todas as coisas, a mesma voz que sustenta todas as coisas, ecoa chamando o seu filho para fora. Lázaro, vem para fora. Então o verso 44 diz: aquele que estava morto, ele vem. Imagine tudo assim, ó. Tudo amarrado. Então o Senhor fala: desatai. Desatai-o. Deixe ir. Nenhuma das correntes que prendiam Lázaro podiam ter mais poder. Porque o Deus dele fez-se homem, vencendo a morte por ele. O Senhor só chamou Lázaro da morte para a vida porque ele se auto-chamou para a morte. Lázaro só pôde ressurgir porque o próprio Cristo morreu em seu lugar. Confiar, queridos, em Cristo não é significamente apenas acreditar intelectualmente, mas acreditar no poder da voz do Senhor. Muitas vezes, enquanto presbiterianos, somos céticos a algumas questões. Estava até conversando isso com os irmãos. Hoje eu tive o prazer de almoçar na casa do seu José e da Vivi, e a gente conversando um pouquinho sobre isso. E muitas vezes nós não acreditamos que o Senhor tem poder para curar, mas Ele tem. Se o Senhor quiser falar, ou nem mesmo falar, se Ele quiser que algo aconteça, vai acontecer. E nós precisamos crer nisso. Nós precisamos orar por isso. As orações pelos nossos filhos que estão afastados muitas vezes, não tem que ser uma oração duvidosa. Não, você tem que saber que você está diante de alguém que tem poder para isso. A nossa oração, a partir de um reconciliar de casamento, não tem que ser: o Senhor, eu queria tanto, não, mas se o Senhor quiser, ok. Não, Pai, eu sei que o Senhor tem poder para isso, me ajuda nisso. Creia que Ele tem poder para curar e para fazer maravilhas, no nome dEle. O chamado é claro, queridos. Se Cristo venceu a morte e nos chamou para a vida, então nós já vivemos como ressuscitados. Nós não esperamos aquele dia para que nós vivamos como Cristo quer de nós. Não, nós já ressuscitamos com Ele mediante o batismo, Paulo diz. Então nós já podemos e devemos viver como ressuscitados, como pessoas que foram chamadas da morte para a vida. Eu estava morto, agora eu vejo. Aqueles que estavam mortos em seus delitos e pecados foram encontrados por Cristo. E agora qualquer atadura, qualquer coisa que lhe prendia, não tem poder mais sobre sua vida. A frase do Senhor é clara: desatai-o, deixa aí. Você agora é livre. As correntes do pecado que aprisionavam a sua vida foram desatadas. E você agora é livre para ir ao Pai e alegrar-se com Ele. O que era choro se transformou em riso. Você lembra lá do início da história do Jim com a Elizabeth Elliot? Pois é. Quando 5 missionários então foram mortos ali, as pessoas pensavam: é o fim.
Acabou. Mas não era o fim. Por quê? Porque Cristo é a ressurreição e a vida. Aquela morte se transformou em testemunho. E os mesmos que empunharam lanças para matar aqueles queridos, agora dão as mãos à mulher daquele que foi assassinado, para juntos adorarem ao Senhor. Essa mesma verdade também está lá em João 11, que nós vimos. Diante da sepultura de Lázaro, quando parecia que nada mais podia ter como acontecer, Jesus, mais uma vez, se revelou como o Senhor da vida. E o que isso significa para você hoje, meu irmão? A fé não pode ser apenas um discurso da sua boca. A fé não pode ser apenas um choro aos pés de Jesus. A fé verdadeira é aquela que descansa na promessa do Cristo, que é a própria vida. A fé é aquele que sabe que todas as coisas cooperam para o bem, independente de quais coisas sejam essas. É a fé que confia no Cristo que é ressurreto. A fé é aquela que permite com que nós vivamos esta vida já como aqueles que foram ressuscitados em Cristo Jesus. Aqueles que já passaram da morte para a vida. Você não precisa mais carregar o fardo do pecado. Você não precisa mais carregar aquilo que lhe prendia, não. Você não precisa mais se curvar diante do medo da morte. A morte para nós não é mais o fim, mas é o começo de algo belíssimo. É por isso que nós agora podemos sonhar. Que o que nós mais desejamos deixou de ser sonho, mas passou a ser realidade. Cristo vive, querido. Cristo vive eternamente. Independente do que aconteça na sua vida, meu irmão. Você pode viver a promessa do Senhor como já uma realidade de hoje. Não viva como se tudo terminasse no túmulo. Não viva a vida do aqui pensando apenas na sua morte. Viva a vida daqui, ansiando a vida de lá. Vocês lembram de Tessalonicenses, que nós aprendemos sobre isso? A forma como nós enxergamos o lá determina a forma como nós identificamos aqui. Isso porque um dia, diante da voz daquele que tudo criou, não apenas Lázaro, mas todos nós, todos aqueles que nos deixaram, seu avô pode já ter falecido, sua mãe, seu esposo, um filho, um sobrinho, qualquer aquele que já lhe deixou, naquele dia, irá escutar a voz do seu bom pastor, lhe chamando. E juntos, todos os que creram no Senhor, sairão dos seus túmulos para nunca mais morrer. O túmulo não tem o ponto final da nossa história. O sofrimento não tem o ponto final da sua história. Cristo é o ponto de começo, de meio, de fim. Ele é o Alfa, aquele que criou todas as coisas. Mas Ele também é o Ômega, aquele que findou com Ele todas as influências do pecado. Portanto, queridos, creiamos em Cristo como a ressurreição e a vida, entendendo que todas as coisas ocorrem para a glória dEle, descansando em sua promessa e crendo em seu poder. Que o Senhor possa aplicar essa palavra à sua vida